Diz assim a palavra do Senhor, Esdras capítulo 8 e o verso 21. Então, ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre nós, sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quem foi Esdras? E por que Esdras se reuniu no rio Ahava e durante 3 dias ele buscou a presença de Deus? Nós estamos falando aqui do século V antes de Cristo, mais ou menos lá pelos meados de 460 e pouco. Nós estamos falando aqui no período do reinado da Pérsia, do reino da Pérsia. Nessa época o imperador era o Artaxerxes. O império persa era poderoso na terra. E Esdras, apesar de ser judeu, ele era um homem muito conhecido no império. Por obra e graça de Deus, Deus deu a Esdras um conhecimento e um prestígio diante das autoridades persas. E é nesse período que Deus está usando várias pessoas para levarem de volta Israel para a sua terra. Vocês lembram que no ano 600 a.C., Deus se irou contra Israel por causa da sua iniquidade, do seu pecado, e Deus então permitiu um juízo sobre Israel. Israel foi levado para a Babilônia, e na Babilônia eles passaram quantos anos? 70 anos no cativeiro. Você conhece toda a história registrada na Bíblia por Daniel, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Jeremias, que foram os 3 profetas que profetizaram nesse período do cativeiro babilônico. Jeremias, ele era o mais velho, ele foi usado por Deus, está registrado no seu livro, no capítulo 29, que o cativeiro iria demorar 70 anos, o povo iria para o cativeiro por causa da idolatria, e Deus então leva o povo para o cativeiro. A Babilônia era o grande império da época. Daniel chegou na Babilônia com 12 anos de idade. E Daniel é o profeta que profetiza durante o cativeiro. E ele passa toda a sua vida na Babilônia. Se você ler Daniel capítulo 9, verso de número 2, quando termina o cativeiro, Daniel, ele ora a Deus, porque agora o governo era do Império Ciro. E no primeiro ano de Ciro, Daniel entendeu que o cativeiro tinha terminado, e ele busca a presença de Deus, ele ora, e Deus então cumpre a palavra, e o povo de Israel começa a retornar para a terra da promessa. E eles voltam, não de uma vez, eles vão voltando aos poucos, porque a terra estava destruída, a cidade estava destruída, Jerusalém, o templo, os muros. A cidade tinha sido dominada por outros povos e outras pessoas que não eram os judeus. E diz a palavra de Deus que o primeiro grupo que volta vem sob o comando de Zorobabel. Zorobabel, sacerdote Josué e outros que vieram com ele na primeira leva do primeiro ano do reinado de Ciro. E a palavra de Deus diz que eles voltam, começam a se organizar na terra,
mas ainda assim havia muita pobreza. E diz a palavra do Senhor que Esdras já vem na segunda leva, alguns anos depois, entre 40 a 60 anos depois. Esdras vem numa segunda etapa, e Esdras, diz a palavra do Senhor, já vem no período do rei Artaxerxes. E o rei permite que Esdras venha, e Esdras vem com a missão de restaurar o culto, de restaurar a adoração a Deus, de ensinar a lei de Deus para o povo, conforme está escrito no livro de Esdras. Mas o que eu queria destacar para você é que Esdras, ele conta para o rei que Deus é poderoso, que Deus é o onipotente, é onipresente e é onisciente. E Deus faz com que Esdras encontre graça diante do rei. E o rei dá autoridade para ele. Ele permite que Esdras traga ouro, prata, alguns recursos para começar a reforma na terra de Israel. Mas Esdras fica acanhado de pedir ao rei exército. Ele fica acanhado de pedir para o rei proteção policial. Por quê? Porque ele disse ao rei que Deus era um Deus forte e poderoso, e que Deus ia guardá-los durante o retorno para a terra de Israel. E diz a Bíblia que então Esdras convoca todos aqueles que queriam ir com ele para Israel. E a primeira coisa que Esdras faz, como está escrito no verso de número 15, Esdras os convoca, e à beira do rio Ahava, ele reúne todos aqueles homens, todas aquelas mulheres que queriam voltar para Israel. E você encontra aqui no capítulo 1, capítulo 8, verso 1, ele faz a relação de todos os chefes que voltaram com ele, inclusive dos levitas, e eles se acampam à margem do rio. E antes de qualquer coisa, antes de tratar sobre qualquer aspecto de como seria a viagem, Esdras os convoca para buscar a presença de Deus. E é por isso que no verso 15 ele diz: eu os reuni perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. E aí no verso de número 21, então ali, junto ao rio Ahava, verso 21, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E aí ele fala no verso 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque havíamos lhe dito: a mão do nosso Deus está sobre nós, está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Queridos, a situação de Esdras para nós tem vários milênios no meio, pelo menos 2.500 anos. A situação aqui é de retorno para uma terra abandonada. Eles estavam completamente reiniciando tudo aquilo que era a glória de Davi, a glória de Salomão. Eles estavam reiniciando a vida. Depois de 70 anos de cativeiro, de destruição, eles estão voltando para uma cidade onde eles acreditam que Deus vai recomeçar tudo de novo na vida deles. No meio desta crise, dessa epidemia, nós não temos aqui nem 1% da tribulação
e da luta que eles estão enfrentando nos seus dias. Comparado com o nosso Brasil, comparado com o país que nós vivemos, apesar de toda a tribulação, mas nós vivemos num país próspero, num país onde Deus tem nos dado liberdade para cultuar e glorificar o seu nome. Mas mesmo assim, hoje nós estamos enfrentando essa epidemia de irmãos nossos que estão nos hospitais, irmãos nossos que estão doentes em casa, irmãos nossos que estão já experimentando luto por perdas de parentes, de pais, de irmãos. Mas o que eu quero dizer para você, que no meio desta tribulação toda, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos deixar de crer que Deus, Ele está no controle, que Deus vai levar quem Ele quiser levar, que Deus vai permitir o sofrimento, que Deus está permitindo o sofrimento, mas no meio desse sofrimento, nós temos que crer na soberania do nosso Deus. E a nossa atitude não pode ser outra, diferente da atitude de Esdras. Nós temos que confiar no Senhor. Observe que Esdras, ele poderia ter pedido tudo para o rei, já que o rei deixou ele retornar, já que o rei deu prata para ele iniciar as reformas do culto em Jerusalém. Mas Esdras disse: eu tive vergonha de depender totalmente do rei, porque eu disse para ele que o nosso Deus, Ele é poderoso, e a sua mão está estendida para abençoar aqueles que o buscam, mas a sua mão também está contra aqueles que lutam contra o seu povo e contra aqueles que não fazem a sua vontade. Se nós formos dominados pelo medo, se nós deixarmos o nosso coração ser dominado pela ansiedade, se nós deixarmos o nosso coração ser dominado pela fobia, nós não vamos viver nem o presente e nem vamos viver o futuro que Deus tem programado para nós. No meio dessa epidemia, nós não podemos deixar de adorar a Deus, nós não podemos deixar de ajudar aqueles que estão necessitados, não podemos deixar de ofertar e sermos fiéis a Deus no dízimo, nas ofertas. Não podemos deixar de levar aos necessitados e carentes o alimento que é necessário. Deixar de investir na vida dos missionários que também estão no campo missionário. Isto é, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, como proteção, como cuidado. Mas no final dessa história, esse vírus e essa bactéria estão na mão de Deus. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos nossos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Está no verso de número 31. É o testemunho de Esdras. Eu vou ler novamente para você. E partimos, verso 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós. Você sente a mão de Deus sobre a tua vida? E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Verso de número 32. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Eu quero conclamar você para orar. Quero conclamar você para continuar buscando a Deus pela sua família, pelos seus negócios, pelo propósito de Deus na sua vida. E você não precisa mudar muito a oração de Esdras. O que foi que ele pediu no verso de número 21? Ele pediu para nos humilharmos diante do nosso Deus e para lhe pedirmos uma boa viagem, uma boa jornada para nós, para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. Eu creio, querido irmão, eu profetizo que no meio desta crise
Deus vai te dar uma boa jornada. Para mim, para você, para a sua família e para tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Deus vai te abençoar. E eu quero orar por você. Eu quero estender as minhas mãos sobre você nesta última oração. Porque assim como Esdras chegou em Jerusalém, você vai chegar no propósito que Deus prometeu para você. Quem aqui tem promessas de Deus, levante as suas mãos. Então diga: Senhor, me dá uma boa jornada para mim, para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha família, para tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Me dá uma boa jornada, Senhor. Talvez você diga assim: pastor, essa convicção que o Senhor tem, o Senhor está confiando em quem? Deus. Em Deus. Eu estou orando pelo estado do Pará, mas a minha confiança não está no Helder Barbalho, não. Está em Deus. Estou orando pelo Brasil. Ore pelo presidente, mas não dependa do presidente. Eu estou orando pelo Brasil. Eu estou orando pelo Congresso. Estou orando pelo Senado. Estou orando pelo Supremo. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quem é que vai nos dar uma boa jornada? É Deus. Quem vai cuidar dos nossos filhos é Deus. Quem vai cuidar da sua família é Deus. Então é a Ele que nós devemos orar, crer e creia na vitória de Deus. Eu não sei como está a tua vida hoje. Se você está apavorado, ansioso, inquieto, se você está triste, entrega o teu coração para Jesus. Volta para Deus. Te arrepende. Volta para Deus. Entrega o teu coração para Ele. Aceita-o como Senhor e Salvador da tua vida. E a partir de hoje, Deus vai entrar contigo nesta batalha e nesta guerra. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Mas Ele disse: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele abriu a trincheira, abriu o caminho para nos dar a vitória. E a você que está entregando a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque assim como Esdras, ali na beira daquele rio, estava orando pela tua orientação, pela tua proteção, pela tua segurança, Senhor. Nós estamos também, Senhor, na mesma expectativa, porque muita gente está sem esperança para o futuro. No meio desta crise está intranquilo, não só com a própria gravidade desta crise, a doença em si, Senhor, as pessoas que estão perdendo seus empregos, empresas que estão fechando, o dinheiro que desapareceu, a estabilidade que saiu de sobre os seus pés, gente que está preocupada com o futuro, o que é que vai acontecer, como será, Senhor, com a segurança. Mas, Senhor, nós estamos colocando a nossa vida, está em tuas mãos. Nos dá tua paz. E assim, também, Senhor, nós queremos te pedir jornada feliz, Senhor, para os nossos filhos, para a nossa família. Jornada feliz, Senhor, para tudo aquilo que nós empreendemos e fazemos. Jornada feliz para cada irmão que está orando agora comigo, Senhor, no seu lar, na sua casa, Senhor. Pessoas que estão doentes, aqueles que estão na UTI, Senhor, aqueles que já estão desenganados, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas mãos, dá a tua resposta. Senhor, nós somos muito limitados, nós somos ignorantes, nós somos finitos, nós não temos poder, nós não temos capacidade, Senhor. Nós não temos condições nem de saber se nós vamos permanecer vivos amanhã, Senhor. E é por isso que estamos buscando a tua presença, porque tu podes, Senhor. Tu és onipotente, tu és onipresente, tu és onisciente. Nada foge do teu controle, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida do teu filho, sobre a sua família,
Basta uma palavra tua sobre Marituba, sobre a região metropolitana. Basta apenas uma palavra tua sobre o Brasil, Senhor, e as coisas voltarão ao lugar, meu Pai. E eu quero te pedir, Senhor, estende as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor. Detém esta pandemia, detém esta crise, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Detém o espírito da morte. Queremos te pedir a tua bênção, meu Pai, para que a nossa nação volte a ter novamente a liberdade, a paz. Mas nós queremos, Senhor, que no meio desta crise o Senhor opere o teu milagre, que os nossos filhos se voltem para ti, que os nossos governantes entendam que só tu és Deus. Sara o orgulho, sara a presunção, cura a corrupção, cura a mentira, Senhor, desfaz o ódio, sara as famílias, meu Pai. Nós estamos na tua presença, Senhor, para reconhecer a nossa incapacidade, mas declarar que tu és tudo, Senhor, e tu podes todas as coisas. E nós queremos sentir as tuas mãos sobre a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pelo teu filho, meu Pai, que está te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, que está entregando seu coração para ti, aquele que estava desviado, mas está voltando para ti, aquele que está dizendo novamente: Jesus, seu Senhor da minha vida e da minha família, meu Pai. Entra na sua casa, entra na sua vida, faz morada, em nome de Jesus.